Obrigado, meu Deus, por quereres experimentar bem este vosso servidor. Olha, gente. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine a todos nós, para que a gente tenha uma reflexão que fale ao coração, porque nós vamos falar hoje o mal e o remédio. Então que Jesus abençoe a cada um de nós, inspire e esteja com todos nós, Pai, com todos nós. Bom dia, Maria. Nós vamos falar hoje o mal e o remédio, é o capítulo 5. E nós recorremos ao livro dos Espíritos, ao Evangelho, a tantas obras maravilhosas da doutrina espírita. Em tudo nós vemos o mal, são as imperfeições humanas, né? Nós carregamos muitas imperfeições ainda no coração. A gente tem que ter essa certeza, analisar isso, né? E sempre a receita dos espíritos, derivadas do mal, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, o ciúme, a prepotência, são os males que nós vamos vencendo a cada encarnação, porque a maior bênção de Deus para nós é a reencarnação. Primeiro ter nos criado, e depois nos permitindo a cada encarnação a oportunidade de aprender. Porque quando termina uma prova, fica o conhecimento que nós adquirimos. E isso nós não esquecemos mais, né? Então, o livro dos Espíritos, na questão 120, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta nós já sabemos: pelo mal não, mas pela fieira da ignorância. Então nós vamos analisar como que nós vamos, né, tratar a tentação que nós sofremos, né? Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas eu quero falar para vocês, no dicionário, o mal, com L, o mal é o que é contrário ao bem. Um trabalho mal feito significa que ele foi feito de maneira imperfeita, incompleta, insuficiente. Não é? Um ser humano mau é aquele que prejudica, que fere o outro ser humano, que concorre para a ruína de outro ser humano, o que é nocivo para a felicidade, para o bem-estar físico ou moral, né? É uma atitude má, é desejar o mal do próximo, né? Então, dentro dessa nossa encarnação, vem a mensagem de Santo Agostinho clarear a nossa alma. Então, ele está dizendo: a vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos, porque ele avisou que haveria pranto e ranger de dentes para quem nascesse nesse vale de dores, né? Então ele fala: nós que estamos aqui, nós temos que esperar as lágrimas sofridas de amarguras. E quanto mais as nossas dores forem agudas, olhe ao céu e bendiz ao Senhor que quis te experimentar. Então ele fala: será que nós vamos reconhecer o poder de Deus quando Ele tiver curado as nossas chagas e a vida estiver nas bem-aventuranças e em alegria? Né? Só vamos reconhecer Deus nos bons momentos e nos maus momentos. Nós vamos nos sentir desprezados. Ai, Deus esqueceu de mim. Quanto
Quantos irmãos atendidos numa reunião mediúnica, ele não fala, ai, mas Deus esqueceu de mim. E a gente tem que quebrar essa noção errada, essa crença errada que eles estão trazendo no coração. Porque Deus está conosco todo o tempo. E aí, Santo Agostinho fala, nós temos que imitar aquele que nos foi dado como exemplo. Porque quando ele chegou ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido num monte de lixo, ele disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por quereres experimentar bem este vosso servidor. Olha, gente, quando que nós vamos ter essa atitude? Né? Porque ele está dizendo da vida de Jó. Jó tinha uma fortuna imensa em terras e em rebanhos, tinha uma família imensa e tinha saúde, muita saúde do corpo. E ele foi experimentado por Deus, ficou sem as terras, sem o rebanho. Houve uma discussão na família, a família se afastou. E depois ele perdeu a saúde. E ele disse ao final de cada um desses problemas graves, Deus me tirou, seja feita a vossa vontade. Deus me deu, Deus me tirou. Nós não enxergamos assim. Mas nós não sabemos eternos que estamos cumprindo a missão. A nossa primeira missão é de evoluir sempre. Aceitação dos sofrimentos que nós temos, não é? Se nós somos experimentados pela dor, nós temos que considerar um Deus justo e amoroso. Porque num determinado momento da nossa vida, nós vamos dar testemunho do que nós aprendemos. A vida é esse aprendizado constante. Né? Porque Jó, ele é conhecido como o homem da paciência. Ele soube esperar o tempo de Deus. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Né? Nós temos que confiar, manter a esperança, a certeza de que Deus está conosco. Porque o Santo Agostinho, ele fala, até quando os vossos olhares se ficarão nos horizontes, se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Porque nós aprendemos, nós estamos olhando, a maioria de nós, só para esses 70, 80 anos que nós vamos viver. Agora eu tenho que pôr 90, porque 70 eu já fiz. Né? Então vamos lá, nós estamos vendo só esses 80 anos que nós vamos viver. E nós temos que aprender a olhar o Espírito Eterno. Continuamos aprendendo muito na espiritualidade. E mesmo que nós tivéssemos que sofrer esses 80, 90 anos, o que seria isso perante a vida eterna? Mesmo que esse sofrimento fosse do início ao fim dessa vida, isso não seria de 80 anos, 8 segundos na eternidade? Nós não temos nem noção se seria isso mesmo, né? Então, nós temos que ver que as nossas desventuras são consequência de males do passado e que terão consolação no futuro que Deus nos prepara. É por isso que Santo Agostinho diz, nós que sofremos devemos ser considerados os bem-aventurados da terra. Mas para isso nós temos que nos esforçar para um novo olhar, para uma nova visão de vida. Que bênção
Que bênção o nosso evangelho, para a gente reforçar sempre essa situação que nós estamos. Porque quando nós estávamos no espaço, nós escolhemos a nossa prova, nós achamos que nós teríamos força para suportar. Então nós devemos aguentar firme, com coragem. É isso que a vida está pedindo para nós. Coragem, força, fé para os momentos difíceis. Porque Santo Agostinho diz, se pedimos a fortuna, poder, glória, era para enfrentar a luta da tentação, mas para vencer. Se pedimos para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, nós tínhamos certeza que quanto mais difícil a prova, melhor nós iríamos aprender, né? Maior seria a nossa vitória, né? E mesmo que o corpo saísse, né? Encerrasse a vida física num monte de lixo, a alma sairia do corpo brilhante, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Então ele diz que remédio receitar para quem está atacado por obsessão cruel e males dolorosos. Um só, ele diz, a fé, o apelo ao céu. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele mostra um horizonte maior, ela nos enche de esperança. E esses dias sombrios do presente ficam mais suportáveis. Então, nós não podemos perguntar que remédio empregar para curar uma úlcera, uma chaga, para uma tentação ou para uma prova. Porque aquele que crê é forte pela certeza da fé. E se ele duvida disso, ele aumenta a sua aflição. E Deus já marcou os seus filhos que creem nele, né? Os exemplos que estão emanando das nossas ações. É isso que nós temos que ver, né? Por isso que Emmanuel diz para o Chico, disciplina, 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 3 vezes. Porque é colocar na nossa vida o que nós estamos aprendendo. E é um aprendizado, né? Cada lição do Evangelho, cada livro maravilhoso que nós lemos é o nosso aprendizado. Então, Jesus falou, com a fé nós removemos montanhas. E Santo Agostinho diz, e eu digo que aquele que sofre e tem fé como base, é colocado sob a proteção de Deus e não vai sofrer mais. Esses momentos de dor são as primeiras notas da alegria da eternidade. Olha que bênção, né? E ele diz, felizes os que sofrem e os que choram, que as suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Nossa, que lição de esperança, de amor, de fé. Esse novo olhar sobre outro prisma, sobre o prisma da verdade. Porque chorar alivia a alma, mas nós não podemos viver tristes e chorar uma vida inteira. Nós temos que acreditar e entregar nossa alma a Deus. Deus me deu, Deus me tirou, seja feita a vossa vontade. É a lição de Jó que tem que estar firme no nosso coração. Né? A gente olhar para trás e ver os bons momentos que vivemos, reconhecer e abençoar tudo o que temos e o que nós já conseguimos. E coragem e fé. Isso é a nossa lição, né? Porque a Joana de Ângeles, ela fala
Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa. O sofrimento não é a causa da ação negativa. Ele é o resultado. Então, ele é o resultado da ação negativa. Isso é líquido e certo, é dito pela Joana. E no Evangelho nós temos a lição da fé. É a mãe da esperança e da caridade. A fé sincera é atraente, é contagiante. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. Porque a terra não é um paraíso de delícias, mas a gente tem a oportunidade, todos nós, de retificar o mal que nós fizemos. Retificar. Isso não tem preço. Retificar o mal que nós fizemos. E também, no capítulo 27, fala sobre os efeitos da prece. E quem diz é Santo Agostinho. Eu gosto demais dessa mensagem de Santo Agostinho. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece é a filha primeira da fé. Nos conduz aos caminhos que nos levam a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Isso está no item 23, essa mensagem de Santo Agostinho. É a prece, o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. Santo Agostinho. Então nós já sabemos que o mal que provocamos está dificultando a nossa estrada. Então vamos falar do bem para o nosso crescimento. Nós já entendemos pela mensagem de Santo Agostinho que nós sofremos o que fizemos sofrer. Então nós vamos agora falar, buscar o bem na nossa vida, não é? E o livro, olha o nome do livro, Palavras de Coragem. Todos possuímos duas alavancas que, conjugadas e usadas devidamente, vai resolver quaisquer problemas ou vai eliminar muitos obstáculos que nós tivemos pela frente. Duas alavancas de força que a alma tem, que é a oração e o trabalho. O trabalho mantém a mente ocupada. Não deixa a gente ter maus pensamentos, nós vamos aprendendo a ter bons pensamentos, porque nós estamos com as mãos num trabalho. E a oração ela está nos clareando por dentro, está atraindo um amparo divino sobre as nossas próprias fraquezas. E o trabalho está desenvolvendo a nossa inteligência. E nós estamos atraindo o concurso de outras pessoas. E nesse relacionamento humano, nós vamos trabalhando as nossas imperfeições. É bárbaro. Nós vamos aprendendo a ter paciência, a ir aperfeiçoando os nossos relacionamentos. Vamos convivendo com as outras pessoas. Nós vamos administrando a paciência, que é um aprendizado na nossa vida, difícil de conquistar. A paciência, a ser tolerante, a ser indulgente. E às vezes, que a falta é mais grave, nós vamos aprendendo a perdoar. Perdoar é lembrar do que aconteceu sem sofrer, porque nós não esquecemos.
Você sofreu aquilo, você se lembra, né? Mas nós vamos aprender a olhar pelo olhar do outro e continuar a nossa caminhada, a entender que é um espírito tão imperfeito quanto nós, que errou muitas vezes pela própria ignorância das leis de Deus. Então nós vamos aprendendo, né, a ter paciência, a ser indulgente, a ser tolerante, até o dia que nós vamos aprender a perdoar. Então, em todo o desgosto que nós tivemos na vida, a dificuldade do caminho, a oração e o trabalho, elas são eficientes. Então, diante de qualquer prova que nós estejamos passando, a oração com o apoio do trabalho, e apliquemos o trabalho com o auxílio da oração. Nós vamos complementando oração e trabalho, né? Um apoiando o outro, as duas alavancas para passarmos pelo sofrimento. Mas eu lembro, né, que nós temos muitos exemplos da natureza que nos ajudam a aliviar a nossa mente, aliviar a nossa alma. Junto com a oração e o trabalho, nós temos também algumas ferramentas. Eu li um livro do Hermann Hesse, o Siddhartha. Isso tem 40 anos e eu não comprei o livro para reler. Eu posso estar fazendo confusão. Mas eu li um livro do Hermann Hesse em que ele conta que ele se sentava à beira de um rio e ficava ouvindo o rio, né? Ficava ouvindo o rio. A minha primeira reação foi achar aquilo engraçado, ingênuo. Nossa, ouvir o rio. E depois a gente fica com isso na mente e começa a trabalhar essa primeira sensação. Ele estava querendo passar para nós que ele estava pleno com a natureza, sem ansiedade no coração. A gente também não diz escutar com o coração, né? Ele ouvia o rio. Ele estava ali pleno com a natureza. A meditação em plena natureza. Aí a gente aprende, né? Ele estava em silêncio, como o rio era silencioso. Olha, eu gostei demais disso. E depois eu vi nos livros de Leon Denis que ele ia para as montanhas sentir a natureza. Ele conta nos seus livros que eram esses momentos plenos com a natureza que ele mais recebia intuição, inspiração da espiritualidade para as obras que ele iria trazer para nós sobre a doutrina espírita. Ele planejava as suas ações com a espiritualidade nesses momentos. Ele contratava um guia, o guia o levava para a montanha e ele passava o dia lá refletindo. Momentos maravilhosos. Um dia ele ficou tão embevecido e ele tinha ido sozinho, que quando ele percebeu, estava começando a anoitecer. Apesar de conhecer a montanha, ele não quis se arriscar. E ele falou, eu vou passar a noite aqui. Procurou um local adequado para passar a noite, né? Fez a sua prece a Deus e deixou a noite fluir. Ficou acordado muito tempo porque a beleza do céu, aquele céu maravilhoso em cima dele, ele ficou lá metade da noite olhando o céu.
Depois ele dormiu, acordou já com o sol nascendo e desceu tranquilamente a montanha. Mas foi uma experiência maravilhosa. Não que a gente aconselhe hoje a pessoa a sair sozinho, né? E aqui a Nájila está dizendo, vou ver se eu consigo ler inteiro, Nájila. Olha, o Pai Divino não deve ser tratado tão somente como o depósito das dores e rogativas humanas, mas principalmente como uma força viva, na qual o ser humano se estrutura e se fortalece. Por esse motivo, a sua comunicação deve ser realizada com todas as forças do coração humano. Ser humano e Deus formam par, unidade singular. Sim, e a Simone completa, aprendemos a perdoar quando ressignificamos os nossos sentimentos e só conseguimos isso através da construção da paciência, da indulgência, primeiro conosco, certinho, para depois trabalhar com o outro. A natureza nos dá esse exemplo. Trabalhe em si mesmo, essencialmente. Muito bom, Nájila, Simone, ressignificar é a palavra, não é? Ressignificar as atitudes nossas e do outros. Muito obrigada, não é, por estar conosco, nos dando esse apoio. Então, nós temos momentos que a gente tem vontade de sentar e olhar o rio, se desligar das dificuldades do dia a dia, né? Junto dessa realidade que às vezes está difícil, que nós estamos vivenciando, essas ilusões que nos prejudicam. Mas nós podemos ir em ótimos lugares da cidade para estar com a natureza à nossa frente, ao nosso redor. Nós temos o Parque Taquaral, a gente passa um dia lindo lá. A Praça Carlos Gomes, eu fui a semana passada num evento lá, aquelas árvores maravilhosas. Aí a Márcia está dizendo, através da natureza nos conectamos com Deus. E às vezes nós não precisamos ir longe, né? O Bosque dos Jequitibás, não é, Márcia? Tantos lugares plenos de natureza. Nós sentimos a exuberância de vida. A gente se integra à natureza. É uma praia. Que bênção estar diante do mar, ouvir o barulho das ondas. Quantas energias ali naquele momento. É a nossa força, é a nossa luz. E conjugada, né, com a oração e o trabalho, nós vamos nos mantendo leves, leveza na vida, leveza na alma. É o início da paciência, a leveza na nossa alma. Isso é indiscutível. Levar a vida não a ferro e fogo. Porque tudo que vem de Deus vem com muita leveza. É imperceptível. Você está vivendo um bom momento e você às vezes nem percebeu. Porque o que vem de Deus é leve e de uma profundidade maravilhosa, né? Então é isso. Porque o Emmanuel vai trabalhar o sentimento, a ideia e a ação. E ele começa a falar, adulterar é viciar, adulterar é mentir. E isso é uma falta lamentável, a deserção nossa das leis de Deus. É aqui que nós temos que prestar atenção, como nós estamos. Porque nós não podemos esquecer que toda a negação do bem começa em nosso íntimo, começa em nós. Não começa
vindo de outra pessoa. Aquilo está dentro de nós. Então, nós começamos a negar a Deus. Nós vamos nos transformando isso numa ideia. A ideia, ela vai se exteriorizando no campo da ação. Então, a tentação está dentro de nós, se formando em nós. Nenhuma outra pessoa nos arrasta para o erro. Nós erramos sozinhos. Né? Então, essa escolha está começando em nós. A ilusão da vida, a grama do vizinho verde. E, né? A gente para de olhar para nós. Aí olhar o que o outro tem. O que o outro tem é dele. Nós não sabemos o que ele fez para chegar lá. E se ele fez um mal para chegar lá? Como que nós ficamos? Então, nós temos que analisar as nossas tendências ocultas, retificar os nossos próprios hábitos, compreendendo que são os nossos sentimentos contrários ao bem que está aumentando em nosso prejuízo esses resultados que estão caracterizando a nossa marcha. Você está praticando o mal, está colhendo o mal. É o remédio de Deus, gente. É o remédio de Deus para nós retificarmos o nosso erro, né? Corrigirmos o nosso erro. Né? Porque o Emmanuel fala, né? Nós temos preguiça. A preguiça vai sustentando a ignorância. A ignorância vai nutrindo a miséria. Não começou em nós? Nós não nos qualificamos para nenhum trabalho, não nos especializamos porque tivemos preguiça. Eu não vou estudar, não. A pessoa fala, eu vou morrer mesmo. Para que eu vou, né, me esforçar? Então, ela se acomodou na vida. Mas nós temos que reagir, sair desse lugar comum. Infelizmente, quantos nós não vemos estacionados na vida porque não procura trabalho para as mãos? Escolhe. É mais fácil, né? Você chega, você apresenta uma arma até de brinquedo, a outra pessoa entrega o que tem. Fácil, né? Mas que mal que ele vai ter que vencer. Está marcado por Deus. Esse pratica o mal. O resgate é forte, tão forte que a gente tem dó de quem está causando mal para as outras pessoas. E aí agradeço, viu, Maria? É todo uns 2 meses estudando a lição, viu? Muito obrigada. Então, nós vemos a malícia gerando a crueldade. A crueldade vai formando o crime. Aí deslancha a crueldade em nós. Começou pela malícia, né? Aí você tem uma suspeita da vida do outro que você não tem nada com isso, mas aquilo vai criando a maledicência. A maledicência vai armando a calúnia. A mão e cabeça parada só dá coisa errada, a Vera Lúcia diz. É isso mesmo, né? E você vai ficar no centro da calúnia. Mas também tem algo muito bom. A disciplina vai criando o trabalho. O trabalho vai presidindo o progresso. O trabalho vai presidindo o progresso. Nós sempre vamos estar evoluindo, desenvolvendo a nossa inteligência. O problema aqui é que nós temos que crescer em amor, né?
as duas fontes da sabedoria, né? As duas fontes da nossa evolução, o amor e a sabedoria. Né? O trabalho vai desenvolvendo a nossa inteligência, mas o amor vai desenvolvendo os nossos sentimentos. A gente tem que estar regulados, e nós ainda não estamos. Né? A prece do Emmanuel que eu vou fazer no final, ele está dizendo, a gente está crescendo em inteligência e está faltando, né, em amor, em sentimento. Mas também nós temos a bondade plasmando a cooperação. E a cooperação vai construindo a beneficência. Não é isso? Né? A fala de Jesus nos remete à responsabilidade com aqueles que estão conosco. É isso mesmo, viu, Nájila? É isso mesmo, né? Então, nós temos a bondade plasmando a cooperação. Nós vamos crescendo em bondade, nós vamos nos cercando dessa responsabilidade com as pessoas que estão conosco. E a cooperação vai construindo a beneficência ao ponto que a gente sai do núcleo de família e vai ajudar outras pessoas do nosso círculo. É isso mesmo, né? E aí o Emmanuel fala para nós, não te esqueças desta forma que em nós está se levantando o cárcere do sofrimento, não é? Ou o ninho de bênçãos que está nos levando para um futuro melhor. Não é? Cada livro que a gente lê, a gente vai aumentando o nosso nível de consciência. Cada vez que nós estamos aumentando o nosso nível de consciência, nós vamos reagindo mais contra a tentação. Isso é forte, viu? Nós vamos reagindo mais contra a tentação. Nós não vamos aceitando um mau espírito dando um mau exemplo para a gente seguir, que também é uma tentação que nós nos entregamos. Então, esse conhecimento e o crescimento dos nossos sentimentos vai nos ajudando a reagir. Isso tem para nós um futuro brilhante. E o que nós estamos aprendendo agora nessa encarnação, com o desenvolvimento das religiões e da doutrina espírita, mais ainda nós vamos crescendo e aprendendo. Vamos sair melhores? Vamos sim, com certeza. Quando um espírito numa reunião mediúnica, ele fala, você não sabe o quanto eu errei. E eu digo, nós todos erramos. Eu errei, estou aqui te ajudando. Você errou e está aprendendo. E o que nós aprendemos, nós não erramos mais. Aquilo se fortalece dentro de nós. Então, tem muito valor, não é? Esse é o futuro. Por quê? Vamos e venhamos. Nós não vamos restabelecer o equilíbrio do mundo criticando outros companheiros, analisando histórias que não são nossas. Porque nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Jesus recomenda vigiarmos o sentimento na nascente do coração. Porque os nossos pensamentos e sentimentos no bem é a força que nós queremos para vencer na vida. É a nossa força, né? Porque nós temos a nossa tarefa pessoal na obra divina. É aqui que o bem vai crescendo dentro de nós do que nós estamos aprendendo. Porque Deus é nosso Pai. A terra vai alcançar a perfeição. Mas nós temos que encontrar a parte do trabalho que nos compete. É um descobrimento. Porque somos filhos de Deus. Mas Ele espera de nós que no aproveitamento geral
nós estejamos ajudando Deus no aprimoramento geral, né? Somos filhos de Deus e nós estamos ajudando Deus nesse aprimoramento, que começa em nós, não é, Simone, que você falou? E vai se refletindo fora de nós. Porque Deus aguarda a nossa cooperação espontânea, tem que partir de nós. Nós não somos obrigados, não é? Mas são analisando os nossos deveres imediatos. Nós sabemos que tarefa que nós estamos sendo conduzidos, não é? Que encargos nós somos incumbidos de Deus na tarefa do dia a dia, porque nós vamos analisar. Deus é a paternidade suprema. Isso é maravilhoso, né? E Ele nos manda seus filhos para que nós educamos, consanguíneos ou adotados. Pede de nós uma educação primorosa. Nós temos que moldar o caráter desse filho. E com total abnegação, no esquecimento de si mesmo. Quantos modelos de pais nós não poderíamos trazer aqui? Mas não é necessário, todos nós temos os nossos modelos. Aí nós dizemos, Deus é amor. Mas Ele nos pede que nós amemos o nosso próximo. Nós somos uma mensagem viva de compreensão e socorro a cada irmão da humanidade que nos partilhe a experiência. Nós somos. Deus é misericórdia, com certeza. Mas Ele aguarda de nós também normas de tolerância construtiva. Ele aguarde que nós aprendamos a perdoar quantas vezes forem necessárias. 70 vezes, 7 vezes. 7 vezes, 70 vezes. Aquele companheiro que se desviou da senda justa. Nós estamos aprendendo. E Deus é trabalho. Nós compreendemos, Deus é trabalho. Meu pai ainda trabalha e eu trabalho também. E aí, isso é dito por Jesus, né? Um exemplo do Chico. Uma senhorinha, ela aplicava passes há muitos anos num centro espírita. Ela procurou o Chico e ela perguntou: eu não estou muito velha, eu não estou exausta para continuar a trabalhar no passe, né? Olha, Chico, mas eu quero a resposta do Emmanuel. O Chico pensou em responder, ela não deu tempo. Eu quero a opinião do Emmanuel, viu? E o Emmanuel falou para ela: ô Chico, diz para nossa irmã que o mais velho de todos nós é Deus e Ele ainda trabalha, né? É ótimo isso, né? E Ele ainda trabalha, Ele ainda não se cansou, não. Está firme e forte conosco ainda, né? Mas nós também temos as pequenas obrigações do dia a dia. O trato da terra para quem trabalha, né? Com o trato da terra. O zelo da casa parece fácil, mas uma casa exige limpeza, organização, manutenção. Nós temos os nossos compromissos afetivos com os nossos familiares, dever profissional e até mesmo a proteção de uma flor que você ganha de uma amiga, né? Mas nessa tarefa, para nós estarmos à altura de todas elas, nós temos que estar com alegria no nosso coração, em favor da paz e da eficiência nos mecanismos da vida. Você faz o melhor que pode e a vida fluindo com tranquilidade.
Obrigada, Marco. É isso aí, não é? Então, observa a sua volta e você vai reconhecer como Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos em que o mal está querendo interromper a construção do bem. Você vai intervir em nome de Deus no teu coração, não é? Porque em essência, todos nós temos certeza absoluta, nós não conseguiremos planejar, organizar, conduzir ou fazer sem Deus. E não podemos esquecer que Deus espera de nós, não é? Porque nós vamos falar da nossa cooperação com Deus. O que nós precisamos para cooperar com Deus? Porque nós falamos, nós amamos a Deus. Estamos dispostos a servi-lo? Né? Nós falamos, nós temos fé na providência divina. Não é? Mas nos trabalhos que nós realizamos, há 2 ingredientes que fazem parte do nosso dia a dia para servir a Deus, que é o esforço e a dedicação, para nós termos êxito, aquela sensação de dever cumprido, né? Porque se nós somos um professor, um instrutor, um mentor, nós só queremos discípulos inteligentes e nobres. Quem ajudaria a Deus com os rebeldes e com os retardatários, né? E a Nájila está dizendo, vamos refletir para não malbaratar a fé, nem deixar de exigir de si o bastante, o esforço pessoal. Eu não consigo ler o resto, viu? Desculpa. Então, temos um dirigente, um coordenador de trabalho, tem os bons momentos, a alegria, a equipe está fluindo, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas vai surgir um problema naquela equipe. Deus espera desse coordenador, desse dirigente, a colaboração. Ele precisa de pessoas corajosas, né? De dirigentes que cultivem a brandura e a mansidão para trazer a paz novamente na equipe, a convivência fraterna, e aí o trabalho flui e a vida continua. São momentos em que Deus conta com quem está na direção, na coordenação, em quem está responsável por aquela equipe, né? E aí eu falo para vocês, no livro do Emmanuel, Segue-me, tem uma frase que ele diz, o discípulo de Jesus passa no tumulto construindo em silêncio. É isso que é exigido de uma chefia, né? Que ela passe no tumulto construindo em silêncio. Converse com um e com o outro isoladamente. Mostre a cada um onde ele está olhando só para si e não está olhando para o outro, né? Porque há que se reconstruir um ambiente melhor para a continuidade dos serviços prestados. Se nós confiamos em Deus, Deus confia em nós, né? Porque a vida pede para nós compaixão. A lei pede para nós compaixão. Então, entre a vida que é amor e a lei que é justiça, o equilíbrio é a compaixão. A compaixão pelos 2 lados da vida, né? Então, a gente acende a luz da compaixão e vai clareando a nossa marcha e de quem está conosco. Porque cada lição conquistada resulta de esforço. Esse esforço, com certeza, encontra dificuldade.
A dificuldade é o nosso desafio. E diante de qualquer desafio, é a compaixão que é a resposta. E eu quero dar aqui um exemplo do Chico. No livro Momentos com Chico Xavier, o autor é o Adelino da Silveira. E ele conta uma conversa do Chico com Deus. E ele diz, um dia, me sentindo muito mal, eu comecei a pensar, meu Deus, estou sem poder andar, quase sem poder escrever aos amigos, quase sem poder psicografar, quase sem poder ouvir. A minha voz está um sopro. E eu perguntei ao Emmanuel, quando é que eu vou, Emmanuel? E ele respondeu, nem fale isso, Chico. Enquanto você estiver podendo fazer uma prece por alguém, você estará sendo útil. Né? Que simples, né? Que simples. Enquanto você puder estar fazendo uma prece por alguém, você está sendo útil. Quando o mal tiver à distância sua, que você não pode chegar naquele coração, faça uma prece a Deus pedindo àquela alma que está errando, ou aquela alma que está sofrendo, aquela alma que foi vítima de um marido, de uma esposa infeliz. Faça uma prece por todos. E para encerrar, eu quero fazer uma prece do Emmanuel, que está no livro Instruções Psicofônicas. É a última lição do livro e tem tudo a ver com o que nós falamos hoje. E ele começa, Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no conhecimento, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos a consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua bondade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Que assim seja. Emmanuel, olha como a prece do Emmanuel traz tudo o que nós estamos falando, né? E se eu posso dizer alguma coisa do meu aprendizado, eu falo para vocês, o caminho da evolução do espírito, ou se vocês quiserem falar, o caminho do nosso aperfeiçoamento, passa necessariamente pela educação do espírito. Vamos conhecer, vamos ler, vamos estudar
e vamos seguir a nossa vida com o conforto da presença de Deus em nós. Eu agradeço a todos vocês pela paciência, pela tolerância, pela indulgência com as nossas faltas. Que Deus abençoe. Um domingo abençoado e uma semana para refletirmos na bondade de Deus conosco. Que assim seja.